Fala, galera, mais um episódio do Pode Já no ar. Fala, Raoni, e aí, meu amigo? Tô animado, mais um episódio que vai estar quente, vai estar legal, conteúdo de qualidade pra vocês. Com certeza. Queria primeiro agradecer aos nossos patrocinadores, nossos parceiros, que é a Fulana, que tá me vestindo, que lá tem os melhores looks, inclusive, né, desde o... Raoni, para de inveja, Raoni. Pelo amor de Deus, você tem que arrumar roupa masculina pra ele. Com o tempo ele vai rasgar minha roupa. Não vou não, tá? Vou chegar aqui com os looks. Mas enfim, muito obrigada, Fulana. Gente, Fulana tem em Itaipuaçu e no centro de Maricá, vale muito a pena. Agradecer também a nossa maquiadora Bianca, maravilhosa. Nesse episódio de hoje, ela não conseguiu fazer a nossa produção. Por quê? Vou explicar pra vocês. A Bianca está se formando psicóloga. E aí ela está no último semestre da faculdade dela. Parabéns, Bianca. E aí hoje ela não pôde participar na nossa produção, mas ela está sempre com a gente, desde o primeiro episódio. E vocês vão ter o pacote completo, né? Que é a maquiadora para cuidar da autoestima e a psicóloga para cuidar dos traumas. Então, assim... E a fulana para cuidar dos looks. Gente, pelo amor de Deus, vocês precisam procurar elas, hein? E agora eu vou apresentar a nossa convidada, Raoni, que é muito especial, uma mulher... maravilhosa para falar de economia solidária e de um projeto muito bacana que acontece em Maricá e também acontece no governo federal, né? É a coordenadora do Mumbuca Futuro, Raiane Medeiros. Prazer, gente. Muito Seja obrigada. bem-vinda. Gratidão. Tem muitos assuntos para falar com Raiane. Bora. Conhecer você melhor também, né? Porque além de ser coordenadora desse projeto, você é, né, militante, muito tempo aí, estudada, maravilhosa, inteligente. Muitas coisas para falar. Rani, vamos começar? Vamos embora. Primeira coisa, vamos iniciar falando do Mumbuca Futuro, não tem como, né? Queria que você explicasse um pouco sobre o projeto, a história do projeto, para que ele serve exatamente. Porque, assim, a gente lê as matérias, é um valor para o estudante, no final do ensino médio, ele pega aquela quantia. Mas, assim, tem muito mais do que isso, né? É uma incubadora de inovação social. Então, eu queria que você explicasse melhor o projeto. E, para quem não sabe, o Mumbuca é a moeda social de Maricá, exatamente. Né? Que existe já há 10 anos, né? Esse ano fez 10 anos. E o Mumbuca, ele surgiu em 2018. Ele surgiu através da Secretaria de Economia Solidária, junto com a Secretaria de Educação. Era um projeto piloto bem pequeno. A gente era uma equipe de 18 educandos e 3 coordenadoras e uma orientadora. Então, a gente queria entender se dava certo implementar economia solidária nas escolas para a juventude mesmo daqui de Maricá. Deu certo, continuou até 2020, pandemia, né? Na época da pandemia. Aí acabou com a pandemia, não tinha como a gente atuar nas escolas, né? Aí agora, em 2022, voltou através de uma incubadora, pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o ICETIM, junto com a OS ISE, né? Que é o Instituto Singular de Ideias Inovadoras. Então, a gente atua em todo o território de Maricá, não só nas escolas, aí eu vou falar depois um pouquinho melhor como é que a gente atua nas escolas, mas também no território, com aulas públicas, oficinas de sensibilização de economia solidária, porque muita gente conhece a moeda Mumbuca, né? Sabe que é uma política pública, mas às vezes não sabe exatamente para que ela serve. Utiliza o Mumbuca, a gente vê que tem médico que aceita Mumbuca, tem diversos estabelecimentos que aceitam Mumbuca, mas a população mesmo não sabe que a moeda Mumbuca vem do Banco Mumbuca, que é uma economia solidária, que faz parte da Finanças Solidárias, que é um conceito de economia solidária, né? Então, o nosso papel mesmo é conscientizar a classe trabalhadora, a população de Maricá, os munícipes, a importância do Mumbuca Futuro e também da moeda social. Legal. E criar também essa ideia na nova geração. Não, principalmente. Por isso que o nome é Futuro. O nome Mumbuca Futuro é isso. A gente começou, ano passado, a gente estava em 3 escolas municipais e uma estadual. Agora a gente tem a parceria também com a Secretaria do Estado do Rio de Janeiro. E agora a gente está em 16 escolas municipais e uma estadual ainda, enquanto projeto piloto. E ano que vem vai ser a formatura
dessas crianças, né, do terceiro ano. Porque a gente está cobrindo o primeiro e o segundo ano do ensino médio. Agora, ano que vem, a gente vai para o terceiro ano e vai ter a grande formatura, que é o momento que eles vão sacar o fundo deles mesmo. Então, eles vão montar um empreendimento, tem todo um pré-requisito para poder sacar esse dinheiro, porque tem que retornar. A ideia é essa, né? Fazer a economia de Maricá está sempre girando e está sempre sendo mais desenvolvida de uma forma mais humanizada, de uma forma mais acessível para toda a população. E como é que funciona, assim, o programa? Mumbuca Futuro. Aí a criança entra na escola, como é que ela... Então, como é que funciona? Nós temos, primeiro pela equipe. Nós temos uma equipe em torno de 400 pessoas, né? Eu estou agora como gestora, mas tem uma coordenadora geral, tem 3 coordenadoras pedagógicas, 50 orientadores educacionais e 250 agentes em desenvolvimento territorial e educacional. Então, a gente divide esses grupos, que a gente chama de GT, né? Grupo de trabalho. Um grupo atua nas escolas, outro grupo atua no território. Quando atua nas escolas, a gente está em processo ainda de cadastro. O cadastro pode ser feito tanto na nossa sede, ali na Rua Zamor, 54, ali perto do Conde mesmo, da Praça ali da Bandeira. Pode ser feito na sede, diariamente, ou pode ser feito na escola. A gente leva uma equipe, a gente tem toda uma gestão também administrativa. Então, a gente tem o setor de RH, o setor escolar, a gente tem o setor de FOPAG, que é a folha de pagamento para os educandos e para nós, trabalhadores também, né, que recebemos. Então, quando a gente está nessas escolas, a gente leva uma equipe para lá para fazer o cadastro. Para fazer o cadastro no Mumbuca Futuro é simples, assim. Primeiro ponto é a escola ter estrutura para a gente. A gente vai até as escolas, roda todas as escolas. Se a escola tiver pelo menos uma sala de aula, uma sala multimídia, uma biblioteca, um pátio, para dar aula, para a gente ter aula ali, a gente pode atuar ali sem problema. E sempre atua no contraturno. Se o estudante tem aula de manhã regular, à tarde ele está com a gente fazendo Mumbuca Futuro. E vice-versa. Se à tarde ele está regular, de manhã ele está fazendo Mumbuca Futuro. Aí o Mumbuca Futuro funciona uma vez por semana por 2 horas. Na parte do cadastro, basta ter CPF a criança. Isso é uma realidade muito, muito interessante e também triste de Maricá, né? Que muito jovem, assim, não estou falando de jovem de 9, 5, de 5 anos, uma criança de 5 anos, mas assim, jovem mesmo de 13, 14, não tem CPF. Mas precisa ter CPF, porque a conta vai no nome dele. Ele recebe um cartão para ter exatamente autonomia. Então, a gente ensina educação financeira, letramento racial, comércio justo. Então, tem vários conceitos da economia solidária que a gente vai aplicando nas escolas, por isso que a gente dá autonomia para essa criança, para ela ter ali a ideia de que ela é cidadã, de que ela tem valor e que ela vai produzir em algum momento valor. Por isso que é um Mumbuca Futuro, né? Então, a gente trabalha com uma perspectiva a longo prazo, pensando também na ODS 30, né, que é o nosso foco principal no combate à erradicação da educação e também da fome, né, porque a gente ajuda muitas famílias, né, do analfabetismo. Analfabetismo e da fome, e também no desenvolvimento sustentável. Que são 3 pilares da ODS, né? São 30, mas a gente atua principalmente em 3. E aí a gente está fazendo esse trabalho de base com eles. Isso também atinge também os responsáveis e toda a equipe escolar. Entendi. Legal. E tem uma questão, vocês abordam questão de educação financeira, né? Eu acho isso muito legal, porque a sensação que eu tenho é que eu saí da escola sem nenhuma noção sem fazer de imposto nada. De renda. Não, eu não sabia que existia imposto de renda. Eu não sabia que existia. E aí a vida adulta meu pai era contador, então... Não, e aí a vida adulta vem te dando uma rasteira, né? Tipo, tem que trabalhar, imposto de renda, conta, boleto, um monte de coisa. Você fica assim, caramba, eu não aprendi nada na escola. Isso ajuda muito. Exatamente. Não, assim, é um dos nossos pilares, assim, que aí a gente chama de finanças solidárias. Será que eu preciso realmente comprar isso? Será que eu posso gastar agora esse dinheiro? Será que eu não posso armazenar num fundo, numa poupança? Então, a gente vai dando essas aulas
aulas de educação. E são aulas bem dinâmicas, assim, a gente pega muito a prática, a teoria de Paulo Freire, né, e de outros pensadores da educação popular, e principalmente de Paul Singer, né, que foi o primeiro secretário nacional de Economia Solidária em 2003, na gestão Lula, né, e agora retomou, né, quando Lula voltou à presidência, ele retomou com a Secretaria Nacional de Economia Solidária, que havia sido extinguida através do Gilberto Carvalho. Então, agora a economia solidária está cada vez mais sendo impulsionada. Não é à toa que a gente tem o Pé de Meia, que não necessariamente trabalha com economia solidária, mas trabalha com educação financeira. Prepara a juventude, aquela galera, para o mercado de trabalho. Eu mesmo, por exemplo, eu fico assim, gente, se tivesse um Mumbuca Futuro na minha época, nossa, ia ser completamente diferente. Assim, a minha vida ia ser completamente diferente. Porque a gente está falando, depois eu vou explicar melhor como é que funcionam os fundos, mas a gente está falando de 10 mil reais. Assim, uma criança, um jovem de 18 anos, ele consegue ter 10 mil reais se ele fizer um Mumbuca Futuro do 6º até o 3º ano do ensino médio. Então, a gente está trabalhando para isso, para que ele saia dali para montar um plano econômico solidário, seja uma cooperativa, uma associação, um negócio próprio, mas ele tem que apresentar de forma solidária, que tenha uma contrapartida social, que seja sustentável. Então, a gente leva eles para conhecerem os projetos. Aqui em Maricá, eu também faço parte do Fórum de Economia Solidária. A gente tem, atualmente, 13 empreendimentos que são cadastrados pela Secretaria de Economia Solidária, né? Que recebe o CADSOL, que se chama, né? E também faço parte da REMAR, que é a Rede Maricaense de Educadores Populares, que a gente está sempre pensando em novas formas de levar a educação para a população. Aula pública, teatro, cultura, roda de rima, que seja, assim. Mas trabalhar mesmo esses dois viés, assim. Porque educação, assim, a gente vê que aqui em Maricá é investimento. E o Mumbuca Futuro investe muito nisso. Agora, tem alguma similaridade entre o Mumbuca Futuro e o programa Pé de Meia? Tem, porque o valor é o mesmo, R$ 1.200. Mumbuca Futuro, o estudante recebe 50 mumbucas mensais, no nome dele, um cartãozinho. Ele pode usar... A partir de que... Do 6º ano. Do 6º até o 3º ano. Se ele está cadastrado, recebeu o cartão, perfeito. Ele já pode usar com o que ele quiser, esses 50 mumbucas, ou ele pode guardar, ficar retido ali na continha dele. E ao final do ano letivo, se ele passar direto, o que ajuda muito na evasão escolar, né? Se ele não repetir, não ficar de recuperação em nenhuma disciplina, ele recebe um fundo de R$ 1.200, que fica armazenado. Então, a gente está falando de uma criança de 12 anos do 6º ano. Fica armazenado ali esses 1.200. No 7º ano, a mesma coisa. Passou de ano direto, regular, mais de 1.200. E assim vai, até o 3º ano. Aí, por isso que eu estou falando, a gente está falando de 10 mil reais, 7 mil. 10 mil se ele não usar nada, se ele guardar uma mumbuca dele. Então, o limite, no caso, que ele pode chegar é 10. Isso, mas de 1.200 a 1.200, a gente chega a quase 8 mil. Quase 8 mil reais. E o Pé de Meia, do governo federal, trabalha focado no ensino médio, né? 1º, 2º e 3º ano das escolas públicas, dando também esse incentivo de R$ 1.200 ao final do ano. Pode chegar, no caso, a 3.600. Exatamente. Não tem uma contrapartida, não tem aula de economia solidária ou de outras temáticas, mas é para manter aquele estudante, não só na escola reduzir mesmo, a evasão estudantil e... Não só manter na escola também, mas que ele saia dali com uma perspectiva. Para ele não sair dali no vermelho. Porque a gente vê a realidade. Maricá é uma bolha. Maricá tem passaporte, mas a gente sabe que saindo daqui o Brasil inteiro não tem todas essas oportunidades. Eu vim de escola pública, eu sou de São Gonçalo. Eu estudei a minha vida inteira. Tá explicado. Um beijo, São Gonçalo. Te amo. Eu sou de São Gonçalo. Eu estudei a minha vida inteira. Você é de onde lá? Eu sou da Amendoeira. Eu sou do Porto Novo. Porto Novo. Morei ali. Estudou onde? Clélia Nancy. Clélia Nancy. E no... O colégio estadual da cidade. Exatamente, o maior colégio estadual. E no Walter Landini. Do lado da minha universidade, na UERJ. Na UERJ? Eu estudei ali, ia muito ali naquele campus ali. Aí, tá vendo? Mas aí depois eu fui pra UF. Aí eu fiz Traidor. UF. Acabei indo pra Niterói, infelizmente.
infelizmente. Fui para a UF, aí fiz Ciências Sociais lá, depois o mestrado na Rural. E voltei e retornei para Maricá para trabalhar no Mombuca Futuro. Porque não tinha perspectiva. Eu terminei o mestrado, eu estava com 22 anos, não tinha mais nada, assim. Falei, cara, e agora? É só um diploma? O que eu vou fazer? Não tinha concurso, não tinha nada. Muito difícil a nossa carreira, né? A gente vê que cada vez mais sociólogos, filósofos estão tendo mais dificuldade ainda a conseguir emprego. Então, voltei para Maricá, surgiu a oportunidade de trabalhar em Mombuca Futuro enquanto agente educacional. Então, eu dei aula também, frequentei o chão da escola, junto com os educandos, e via a transformação social acontecendo mesmo. Assim, eu tinha uma educanda que eu perguntei, e aí, tá gastando seu dinheiro? Ela, não, tia, tô economizando. Eu, pra quê? Ela falou assim, eu fiz um acordo com minha mãe. Eu vou entrar com cimento, ela vai entrar com tijolo. Aí eu vou levantar meu quarto e assim, o meu irmão vai ter o quarto dele e eu vou ter o meu. Então, assim, a gente muda a realidade de fato das famílias com 50 mombucas. Imagina os R$ 1.200 que são proporcionados para isso, né? Isso é importante. E cria uma independência também, né? Total. Tipo, por exemplo, ela vai ajudar a mãe dela a construir alguma coisa. Hoje o projeto atende quantas pessoas e qual a perspectiva a médio e longo prazo, assim? Olha, Maricá cresceu muito em termos... Teve uma expansão absurda. Então, vieram muitas escolas, muitos educandos para cá, o que aumentou muito as escolas também, né? A gente está atualmente com 1.871 estudantes em 13 escolas. E a ideia é cobrir toda essa rede. Toda a rede municipal? Toda a rede municipal. Que seriam quantos estudantes? Que seriam... A gente está falando de 30 mil estudantes. 30 mil estudantes, tirando o ensino do Estado, que são 10 escolas estaduais. Aí os estudantes das escolas estaduais também vão ter acesso? Vão ter acesso. Mas aí a partir do ensino médio? Seria a partir do ensino médio? Seria. Ele pode fazer direto. Vamos fazer o seguinte. Rayane, meu filho estuda no João Bezerra, mas no 9º ano ele foi para o Cacilda. A gente atua no Cacilda. Então, no Cacilda, ele vai começar ali o primeiro ano com o Mombuca Futuro. Ele não vai ter esse gap, assim. Algumas escolas acabam tendo, porque não tem estrutura, as coisas estão indo muito rápido, ainda tem escola sendo montada. Então, a gente está indo esse passinho de formiguinha, mas já estamos aí quase 2.000 estudantes cadastrados. E como que funciona as aulas do Mombuca Futuro? As aulas, elas funcionam uma vez por semana, por 2 horas, e é dividido por módulos. A gente trabalha muito com educação popular do Paulo Freire, ação, reflexão, ação. Então, a gente observa, a gente depois reflete sobre aquilo e depois a gente age. Só que o Mombuca Futuro tem uma metodologia que se chama Ver, Refletir, Agir e Celebrar, que veio da Juventude Operária Católica na época da ditadura militar, que tinha um nível de analfabetismo era imenso, né? Então, eles faziam muito esse trabalho com a classe trabalhadora. Então, o momento do ver, ele é o momento que o educando observa a realidade dele, o bairro, a escola, o que precisa mudar. Aí, no refletir, ele reflete o que são as políticas públicas, como eu, enquanto cidadão, posso atuar, como eu posso ajudar meu bairro, posso ajudar o município. Aí tem o momento do agir, a gente pensa no ano inteiro, né? De março até dezembro, né? Tem o momento de refletir, de agir, que ele propõe, ele constrói alguma coisa junto com os seus colegas ou não, ele junta aqui, vamos juntar nós 3, a gente vamos fazer miçanga. Vamos fazer alguma coisa, entendeu? Vamos tentar abrir um salão de beleza. Então, eles criam alguns projetos econômicos solidários, assim, por meio de apresentações e tudo mais. E depois o celebrar, que é um grande momento que a gente junta todos esses educandos de todas as escolas e faz uma feira solidária em algum espaço. E agora entra também o território, porque a gente também faz o trabalho com o microempreendedor, com um pequeno empresário, com quem está começando ainda ou quer montar um negócio, não sabe. E aí a gente está tentando, a gente junta isso, assim, tanto a escola quanto a comunidade.
Maneiro. E esse projeto também da educação popular, né? Então, no caso, assim, o Mumbuca Futuro, ele concilia tanto a educação financeira como a educação popular, né? Isso. E como você estava falando, no fim da ditadura, que teve esse período de redemocratização, que foram 60 anos, ou melhor, foram mais de 20 anos de ditadura, e quando você acaba a ditadura, você tem 60% da população analfabeta. Então, um nível de analfabetismo muito alto, e existia uma necessidade de fazer uma educação ali para alfabetizar, para poder as pessoas votarem, ter acesso ao voto, né? Porque uma exigência era não ser analfabeto para votar. E por isso que Paulo Freire é tão temido, né? E o Paulo Freire que criou essa metodologia da educação de jovens e adultos para justamente construir uma alfabetização transformadora rápida, também. E transformadora, eficiente, rápida e que permitisse que a população tivesse acesso ao voto. É muito interessante. Por exemplo, assim, ele fala primeiro, eu gosto muito do Paulo Freire, que ele fala que primeiro a gente tem que entender a leitura do mundo e depois a leitura das palavras. Então, ele juntava camponeses e perguntava assim, gente, o que é isso aqui? Aí era uma enxada. A pessoa, de fato, conhece uma enxada. Então, ele ensinava a escrever os objetos que a pessoa conseguia ver. Ele não ia ensinar, a palavra Constituição. Ele não ia começar por aí, entendeu? Ele ia mais pela base mesmo. De fato, a gente, classe trabalhadora, consegue se identificar. Então, o Mumbuca Futuro também traz muito isso. Por isso que a gente faz... As crianças, eles fazem... Tem um momento que eles visitam os empreendimentos. Tem um momento porque a gente divide também, não só nessa metodologia, né, ver, refletir, agir, celebrar, né, mas também por módulos. Então, todo sexto ano trabalha consumo consciente, todo sétimo ano trabalha agroecologia e soberania alimentar, todo oitavo ano trabalha comércio justo e finanças solidárias e nono ano empreendimento econômico solidário. Quando chega no ensino médio, isso daí de uma forma mais lúdica. A gente leva a leitura, leva vídeo e tal, mas a gente faz muita dinâmica. Mas quando chega no ensino médio, a gente junta a prática com a teoria, porque para você sacar esse dinheiro, você precisa apresentar um plano econômico solidário. Tem uma comissão, né? Ele vai falar assim, Rayane, aqui, terminei, esse é meu plano, eu vou montar tal negócio, essa é a estrutura, essa é a viabilidade, porque a gente sabe que hoje é muito fácil falar que é empreendedor, né? Tem gente que fala que o rapaz do iFood é empreendedor, só que não, ele é um explorado. A gente sabe disso. Então, assim, a gente trabalha exatamente essa questão de empreendedorismo solidário, mas que não seja uma economia solidária que pense para a pobreza. É uma economia que prospere. Então, ele apresenta um plano econômico solidário, viável. A gente já fez um estudo, né? Se você for fazer um empreendimento, demora para ter um retorno. Você bota o dinheiro, demora em média uns 2, 3 anos para você ter um retorno. Então, muita gente não consegue ter esse tempo sem lucro, sem sobra nem nada. Então, acaba desistindo de montar. Então, a gente vai dando esse incentivo para ele, ensinando a ele esses passos a passos, né? Como é que ele compra o insumo, de quem ele deve comprar, a contrapartida social, como é que ele pode montar o negócio. Então, ele apresenta esse plano econômico solidário ou ele ingressou numa universidade. Aí ele apresenta uma declaração da faculdade e ele pode sacar esses 7 ou 10 mil reais dele para montar o que ele quiser. E quantas pessoas vão se formar ano que vem? Ano que vem não, vai ser no próximo ano, a gente está falando em uma média de... 2026 que você está falando? 2026 é o terceiro ano. Em 2027 eles sacam dinheiro. Mas a gente está falando uma média aí de 25 a 30 crianças, jovens. E como que você sente esse projeto nas escolas, nas crianças e tal? Você sente que está sendo bem recebido? Tá... Sim. Tanto que aumentou, as diretoras procuram a gente, os responsáveis procuram a gente, as crianças. A gente fez uma entrevista, né, com
com um educando do Zilca, pequenininho, do 6º ano, e ele falou, o que você mais gosta do Mombuca Futuro? Ele falou assim, eu gosto muito da parte de... Ele, sem saber o que era direitos humanos, mas ele deu todas as dicas do que era direitos humanos. Eu gosto muito de que todo mundo aqui é igual, todo mundo, a gente senta em roda, todo mundo tem a hora de falar, todo mundo pode conversar igual, todo mundo tem perspectivas para um futuro. Então, ele foi, assim, trabalhando umas questões, a gente falou assim, de direitos humanos, isso, direitos humanos. Então, assim, tem direitos humanos, cidadania, a gente também trabalha questões de machismo, transfobia, racismo, a gente tem letramento racial, porque Maricá também a gente vê uma realidade de que muitas crianças negras ainda sofrem racismo dentro da escola, então a gente combate isso, bullying. Então, a gente está tentando ao máximo trazer assim a consciência de classe para essas crianças, assim, de que eles são da classe trabalhadora, são filhos da classe trabalhadora e vão continuar pertencendo, né, a não ser que virem um empresário ou não, à classe trabalhadora, né, sem esquecer as raízes e respeitando os saberes locais. E tem criança atípica no projeto? Tem. A gente tem 51 casos mais severos. Então, a gente está tentando fazer uma parceria. A gente mandou um ofício agora para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Formação, pedindo que a contrapartida social desses estudantes de pedagogia, psicologia, que já tem mais entendimento, porque a gente não pode ter mediador. A gente tem 2 psicólogos à nossa disposição que trabalham na sede, atendem tanto os nossos funcionários, quanto também acompanham as escolas também, e temos 6 assistentes sociais trabalhando também na comunidade e também nas escolas. Mas a gente precisa de mediação também. Quando a escola é integral, o mediador fica, ele continua. Porque a gente é uma educação inclusiva. A gente não pode excluir. Então, assim, o mediador fica. Mas se não for integral, a gente precisa de um mediador para não deixar aquela criança de fora. Tem casos de autismo leves, tem uns mais severos. Então, assim, a gente tem dentro da nossa equipe 3 psicopedagogas, 2 coordenadoras pedagógicas são psicopedagogas, então elas vão dando formação para esses agentes, para esses orientadores, de como se comportar, de como, às vezes, intervir, chamar a direção, para não deixar ninguém de fora. E aí, por exemplo, a criança atípica está fazendo Mombuca Futuro, mas ela vai chegar, a mãe, o responsável vai chegar e falar assim, olha, o meu filho, ele não tem, é uma realidade, ele não tem condição nem de entrar para uma universidade, nem de abrir um empreendimento econômico solidário. Ele vai perder esse dinheiro? Como é que vai ser? Aí, não. Ele vai apresentar um laudo médico, vai ter toda uma perícia para isso, para ele poder sacar esse dinheiro, ajudar a família, ajudar o tratamento dele também, para não excluir ninguém. Legal. Mas eu queria fazer uma pergunta assim, que eu entendo pouco de economia solidária. Quase nada. Eu sei de economia solidária porque tem um Mombuca e você vai, por curiosidade, buscando e vai aprendendo com a própria vida ali, o cotidiano, né? Mas assim, eu queria entender, às vezes, porque eu penso assim, como é que a economia solidária enxerga, por exemplo, a tecnologia, né? Vamos supor, a criança sai da escola, mas quer montar um projeto de economia solidária. Só que essa criança, ela tem... Esse jovem, ele tem todas as... Jogos eletrônicos, programação, essas coisas todas. A economia solidária reconhece esse setor, tem projeto para esse setor? Como que funciona a economia solidária quando se trata desse cenário, que é o cenário do futuro também, né? Não, isso daí é a realidade. Eu acho que é do presente. É do presente. Do presente. Não tem como... As crianças estão sempre conectadas. A gente criou também...
um agente educacional, ele criou um RPG focado na economia solidária, né? Agora a gente vai passar pro virtual mesmo, para trabalhar mesmo joguinhos, assim, já que eles gostam mesmo, né? Por enquanto tá no chão, assim, um RPG e tal. Então a gente está indo também, está avançando com isso, nessa parte de tecnologia social dentro das escolas, mas a gente tem um parceiro também, que é a outra incubadora, que é a incubadora de sustentabilidade e robótica. E tem também a incubadora de tecnologias. Mas a incubadora de sustentabilidade e robóticas, que oferece cursos de gestão de projetos, informáticas, a gente está montando com eles um trabalho em conjunto justamente para isso, para a gente pensar como é que essa tecnologia pode ser acessada por esse estudante que às vezes não tem tablet, não tem nada, mas tem um mega interesse e quer ser programador no futuro e tudo mais. Então a gente vai guiando ele para determinadas carreiras que ele tem interesse mesmo e vai abrindo esses caminhos. Então toda vez que a gente faz uma roda de conversa, a gente chama algum trabalhador dessa incubadora. A mesma coisa, a gente agora fez uma parceria com o Qualifica Maricá, que é um projeto da prefeitura também, né, de qualificação profissional. E aí a gente vê que eles têm diversas turmas de 3.000 pessoas, mais ou menos, que oferecem diversos cursos, né, alvenaria, diversos, assim, informática. E aí a gente pensa assim, eles às vezes estão fora do mercado de trabalho e querem se profissionalizar. A gente entra com economia solidária, explicando o que é economia solidária e dando os caminhos para ele montar uma assessoria, dando uma assessoria para ele montar uma cooperativa ou uma associação mesmo. E a mesma coisa com a juventude. A gente está fazendo esse trabalho. Quando a gente fez uma apresentação no ano passado, no Celebrar, uma turma, ela pegou um rolo de papel higiênico e transformou em carrinho, e era um carrinho magnético. Não me pergunte como eles fizeram isso, mas era um carrinho magnético. Um menininho ficava andando assim, usando um negocinho, e o carrinho ia andando, tipo um laserzinho, ia andando assim, feito de papel higiênico. Então, assim, a gente tem que aguçar essa criatividade mais ainda e escutar as crianças. Então, a gente está sempre buscando essas parcerias. E também de tecnologia social, né? Por exemplo, tem um pequeno empreendedor, que ele tem um restaurante, mas ele não tem um Facebook, ele não tem uma rede social. A gente entra nessa parte com tecnologia social. A comunicação também. Exatamente, para impulsionar mesmo o pequeno negócio dele. Assim. A gente vai até lá, ensina, dá oficina, faz parceria também com o Espaçonave, que fica aberto ali para a população em geral. Então, todos esses projetos são interligados a Mumbuca Futuro de alguma forma, porque a gente precisa abarcar isso tudo, senão a gente não trabalha sozinho. Acho que ninguém trabalha sozinho quando a gente pensa um futuro mais sustentável, né? Então, o Mumbuca Futuro está muito nessa pegada mesmo. Legal. Eles já foram, o pessoal que participa do Mumbuca Futuro, já foi no Banco Mumbuca conhecer a estrutura e tal, o trabalho? Alguns sim, outros não, mas muitas vezes o Banco Mumbuca vai até lá. Legal. O Banco Mumbuca vai até lá, porque aí apresenta as linhas de crédito, principalmente para os empreendedores, que eles ficam muito curiosos, né, para saber como é que funciona, quais são as linhas de crédito oferecidas pelo Banco Mumbuca. Então, cada vez a gente costuma fazer oficina Ano passado fizemos 12 oficinas, 2 com pescadores também e 8 com os munícipes em cada distrito. Esse ano já fizemos 2 e a gente sempre convida o Banco Mumbuca, alguém para representando o Banco Mumbuca para falar das linhas de crédito e tudo mais. A mesma coisa nas escolas. Maneiro. Bom demais, cara. Bom demais. Então, o projeto Mumbuca Futuro, ele representa também um pouco desse sonho de construir uma cidade também com um nível de consciência elevado, está relacionado a isso. E eu queria entender, assim, vamos supor, quando você fala que o projeto
o projeto das crianças passa por uma análise, assim. Vocês dividem essa análise, assim, por setores da economia ou é uma análise geral mesmo? Assim, pode ser tanto na área de tecnologia, na área de comunicação? Não, qualquer área. Só tem que estar bem estruturado. Eles aprendem a fazer projeto também? Sim, e voltados para a economia solidária. Entendi. Voltados para o setor mais solidário, no caso. Que tenha contrapartida social, que use insumos, que utilize. Vou abrir um sacolão. Que utilize ali produtos agroecológicos ao invés dos que têm agrotóxico. Então, a gente vai criando essas cadeias. Porque a ideia do Mombuca Futuro é se tornar um centro de referência em economia solidária aqui, né? Porque o Pé de Meia trabalha justamente essa ideia de educação, pensando uma educação transformadora, mas também no mercado de trabalho, e a gente a mesma coisa aqui na cidade, né? Então, a gente também vai muito nisso. Pode ser qualquer projeto, você pode apresentar, desde que represente esses critérios. Mas se ele quiser ser programador e quiser comprar um computador, pode? Pode, ué. Porque computador de iPhone. Pode. Não, tem que desmistificar um pouco a economia solidária, né? É porque às vezes, porque às vezes as pessoas falam assim, então eu só posso montar um sacolão, então eu só posso vender miçanga, então eu só posso fazer artesanato. Então a economia solidária O que é economia solidária? Porque as pessoas acabam ficando assim, porque eu só vou poder sacar o dinheiro para fazer miçanga. Não, ele pode montar qualquer coisa, ele pode montar um espaço aqui, um estúdio. Então, porque a economia solidária é uma vertente da economia mesmo, né? Aqui no Brasil, muito impulsionada pelo economista Paul Singer, né? Que é uma economia que visa a valorização do ser humano em detrimento do capital. Então, é uma economia diferente da economia capitalista, economia mista, economia verde. Tem diversos tipos de economia. Mas a economia solidária, ela vai contra o capitalismo. É uma economia pensada para a classe trabalhadora prosperar utilizando os meios do capitalismo, porque a gente está numa sociedade capitalista. Não tem como fugir disso. Não tem como ignorar um computador, não tem como ignorar um celular da moda, não tem como ignorar as nossas próprias ambições e ganâncias de subir na vida, de querer ter um carro, de querer ter uma casa própria. Então, a economia solidária também pensa muito nisso. Então, quando a gente vai para a valorização do ser humano, a gente está dizendo para aquele camarada, para aquele sujeito, que ele é o setor principal. Que se ele não trabalhar, o sistema para. Que ele é mais importante do que o produto em si. Então, a economia solidária busca exatamente isso, essa consciência de classe mesmo trabalhadora. Então, quando a gente está na sala de aula, a gente trabalha isso por outros viés e tudo mais, e que não é uma forma menos mecanizada, não é aquela coisa sentadinha assim, a gente trabalha em roda e tudo mais, mas a gente trabalha numa economia da prosperidade, a gente não pode pensar economia solidária é sempre uma economia de pobre para pobre. Não é isso. É a economia da classe trabalhadora. É uma economia que vai em contraponto à economia solidária, à economia capitalista, mas que utiliza, sim, dos métodos capitalistas, seja lá quais sejam. O próprio termo empreendedor, né, é usado do lado capitalista e também do lado da economia solidária. Só que a gente fala de empreendimento solidário. Um empreendimento que que pense uma sustentabilidade, que pense no futuro, que pense no meio ambiente, que pense nas mudanças climáticas que a gente está vendo aí. Então, é isso que a gente vai construindo. Se o camarada quiser ser um engenheiro, ok, ótimo. A gente acredita e impulsiona, sim, nós, filhos da classe trabalhadora, a gente pode ser qualquer coisa, principalmente as mulheres, a gente pode ocupar qualquer espaço. Se eu quisesse ser cientista social, você... pedagogo, jornalista, você pode, entendeu? A gente pode alcançar o que a gente quiser. Então, assim, mas a gente tem que ter também a consciência de que a gente não vai se tornar uma Vale da vida, que a gente não vai se tornar essas empresas aí
que estão cada vez mais devastando com a natureza. Então, a gente está sempre batendo nesse martelo, principalmente com a juventude, que é mais fácil de trabalhar. A juventude, né? Porque a juventude, ela vê muita coisa, o que é complicado também, que a gente vive numa era de fake news, né? Some muito. Exatamente, o tempo inteiro, informações de diversos lugares, mas a gente está ali para mostrar uma outra realidade e mostrar que uma economia solidária já existe. Um banco Mumbuca, ele é consolidado. A moeda Mumbuca, ela é consolidada. Pode mudar governo, não interessa. A moeda Mumbuca é de Maricá. O ônibus é de Maricá, entendeu? O passaporte é de Maricá. Então, assim, a ideia é que o Mumbuca Futuro se torne uma política pública. Um programa, deixe de ser um programa de governo e se torne uma política pública para ser de Maricá. E não existe, a gente já fez esse levantamento, não existe nenhum programa igual que Maricá faz, que é o Mumbuca Futuro. Não existe. Nenhum programa de educação. Quem trabalha com economia solidária não tem economia solidária nas escolas, apenas aqui em Maricá. Então, isso já é revolucionário. Assim, a gente já está criando uma juventude extremamente revolucionária. E é esse o trabalho que a gente faz diariamente. Eu me preocupo, às vezes, sabia, com as próximas gerações. Não, Sim, é sério, é muita informação. A internet é um mundo muito imundo, sabe, às vezes. E as crianças estão muito novinhas consumindo esse tipo de conteúdo, sabe? Um monte de conteúdo ao mesmo tempo, muita informação. E aí, quando você está na escola e você recebe outro tipo de conteúdo, economia solidária, de ensinar a usar o seu dinheiro, já muda a sua cabeça completamente. Sim, mexendo na horta. A gente a fazenda Ibiaci, entendeu? Pega a horta que tem criança que não toca em planta, entendeu? Assim, às vezes muitas crianças, né? A gente tem que falar também dessas crianças pós-pandemia, né? Que nasceram e cresceram fechadas. Então, esse processo de sociabilização vai ser outro completamente diferente. Não é a nossa juventude que andava descalço, entendeu? Que brincava, que ficava brincando de bola, pique-pega. Agora é diferente. Então, assim, a gente está tendo que acompanhar tanto essas mudanças das juventudes, né? E aprimorar cada vez mais o nosso trabalho. Legal. É isso. Pensei que você ia fazer alguma pergunta. Não, pra mim já acabou, eu já entendi tudo. Entendi. Ele quis, na verdade, uma aula sobre economia solidária e você deu essa aula, Rayane. Muito obrigada por dar essa aula pra gente. Gratidão, gente. Não, porque assim, eu sempre me preocupo, como a Natália tá falando, assim, a minha filha estuda em Maricá, né? Então, assim, ela tem 5 anos, ela estuda no Ondina, ela está ainda no pré-2, mas a gente fica sempre pensando, a gente que é de São Gonçalo, por exemplo, né? Eu sempre fico traçando, o pessoal fica assim, já vem ele fala de São Gonçalo. Eu falo com muito orgulho. Eu também. Assim, como que eu comento às vezes com as pessoas, eu falo, gente, minha filha é na escola, estuda numa escola que o pátio da escola dela tem ar-condicionado. Olha, aí o pessoal, mentira. Eu falei, é verdade. Quando no Ondina aqui, né? Em frente à rodoviária. Aí eu falei, não, é verdade. Aí as pessoas acham que é mentira, porque a realidade lá em São Gonçalo tá ainda sobre as pessoas terem creche ou não. Você tá entendendo? Então, assim, as pessoas ainda não têm acesso a isso. Então, você vê uma cidade ainda que está com as mães que tem que deixar seus filhos com a avó, com o vizinho, sob risco e tudo mais. Então, ainda falta esse nível de acesso, né, na educação. Então, se você não superou isso, como é que você vai discutir esses avanços que são maiores, que é de questão de classe, de conscientização, de economia financeira. E principalmente de gênero, né? A gente fez um trabalho bem interessante, que foram com as mulheres assistidas pela Casa da Mulher. Porque a gente pensou assim, elas recebem o auxílio Recomeçar, elas vivem no abrigo, elas têm que mudar de nome, elas não podem sair do abrigo. Então, assim, por N razões, elas são mães, muitas vezes, né? Então, foi até no Banco Mumbuca, a gente fez uma reunião sigilosa, só
pequenas pessoas do Mumbuca Futuro, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, a Casa da Mulher com as assistidas, para explicar o que é economia solidária e como elas podem utilizar o Mumbuca delas para dar esse pontapé. Porque às vezes a gente recebe esse benefício, mas não sabe por onde começar, porque são diversas realidades, entendeu? Assim, então, assim, a gente está fazendo esse trabalho pensando em todo mundo, em todas as camadas. E tem agora aqui em Maricá, vai ter cada vez mais, eu não sei se já tem, mas vai ter cada vez mais creche noturna mesmo, para deixar as mães que estudam à noite, que ainda estão trabalhando, deixarem as crianças numa creche, assim, que é a realidade mesmo, assim, infelizmente, mais para as mulheres, né? Como a gente vê. E eu vou fazer uma sugestão aqui, assim, sempre que vai falar de São Gonçalo, não, que vem essa parte das mulheres, eu acho que a gente precisa sempre pensar nesse sentido das mulheres que às vezes não conseguem sair de uma situação de violência, ou por violência psicológica, dependência psicológica, ou por material, né? O principal é patrimonial. A patrimonial, material, e geralmente, assim, geralmente não, mas é muito comum acontecer que as mulheres que são mães e que sofrem a violência, essa criança que está ali, ela sofre uma violência ainda maior, na minha opinião. Primeiro porque é criança, está num espaço, está num momento de aprendizagem, né? Então, ou ela aprende com essa violência, ou ela cria traumas, ela cria diversos gatilhos também para a vida. E a única saída é se libertar. Como que... Aí a pergunta... Eu acho que, assim, a gente precisa construir alguma coisa, acho que a sociedade precisa construir saídas, e eu acho que a maioria das coisas se resolve com dinheiro. E eu acho mesmo. Porque... assim, sair de casa, deixar o cara que bate nela, que às vezes bate na criança, bate nela... Como é que ela faz isso? Com dinheiro, pô. Ela precisa Às vezes de dinheiro. nem sempre. Às vezes ela consegue dinheiro, só que aí o pai entra na justiça ameaçando ficar com a guarda dos filhos. Aí ela repensa e vai falar, não vou abandonar meus filhos. Sim, mas ela só tem uma... Ela pode até voltar por outros motivos, mas sem dinheiro, certamente não tem chance nenhuma. Então, assim, vai pra rua, vai pra um abrigo, entendeu? Então, assim, é uma situação difícil. Eu acho que é importante pensar em construir uma linha de crédito, ou linha de crédito não, mas um Mumbuca Futuro, ou alguma coisa para essas mulheres terem alternativas. Assim, ficar 1 ano com aluguel pago em algum lugar, ter condições de sustentar sua filha e buscar essa autonomia, e buscar essa economia solidária como uma forma de se sustentar, como uma forma de buscar sua liberdade, assim. Tem isso? Tem o auxílio recomeçar. Isso. E, pô, maneiro. Eu não sabia que tinha. Que são essas mulheres assistidas que a gente está fazendo um trabalho com elas. Para justamente fazer rodas de conversa de como elas podem sair desse ciclo de violência utilizando esse auxílio. Pô, então isso aí é sensacional. Não é só dar o dinheiro, né, também. Porque, por exemplo, às vezes a mulher vai... Apoio psicológico também é fundamental. A mulher tá há anos naquele relacionamento horrível, que o cara faz ela se sentir uma bosta, que ela não consegue fazer nada. E aí ela vai e ganha o dinheiro. Ela tá se sentindo mal. Ela acha que ela é incapaz de até usar esse dinheiro para alguma coisa. Sim. E aí eu acho que o Mumbuca Futuro tem uma grande importância e responsabilidade nessa questão, porque ajudar ali aquela mulher que está machucada a ter acesso, né, à questão da educação financeira. A gente tem muitos casos, né, e não é só isso, né, também tem que ter um recorte não só de gênero, mas também um recorte de raça, né, porque a mulher negra que é a que sofre mais, assim. Eu faço parte também, eu coordeno a pasta feminista Conceição Evaristo, e eu tô organizando, só organizando mesmo, uma roda de conversa sobre mulheres negras para mulheres negras. Só que eu sei que não é meu lugar de fala. Então, assim, mulheres negras, pretas, vão ter que falar sobre isso, entendeu? Então, assim, o Mumbuca também a gente fez no mês de março, o mês nas praças públicas mesmo, mulheres em empreendimentos.
Como é que as mulheres se enxergam no mercado de trabalho? Submissas, desvalorizadas, recebem menos do que... Faz o mesmo trabalho que o homem, recebe menos. Então, a gente foi fazendo, primeiro perguntando, né? E depois desconstruindo isso. E é isso daí que você tocou, é muito interessante, porque em 2019 eu estava dando aula numa escola aqui em Maricá. E aí chegou uma hora do intervalo, eu falei assim, e aí, gente, o que a gente vai brincar agora? Qual vai ser a próxima dinâmica? Um estudante, né, ele tinha uns 13, 14 anos, ele falou, vamos brincar de bater em mulher. Meu Deus! Aí eu fiquei, nossa, eu congelei, eu gelei na hora. Aí as meninas queriam já bater nele, começou uma grande confusão. Aí eu conversei com ele, né? Aí eu tive todo um discurso, falei assim, isso não é uma brincadeira, né? Nós mulheres somos mortas diariamente, tudo mais. Aí ele saiu de sala, ele simplesmente saiu de sala, eu fui atrás dele, conversei com a direção. Aí precisou vir um homem fazer um discurso que não pode bater em mulher. Porque quando eu estava falando, para ele era... é só uma mulher falando aí que não pode bater em mulher. Aí depois eu continuei, assim, insistindo. Na época, o Mumbuca Futuro não tinha assistência social, não tinha psicólogo. Era bem pequeno mesmo, assim. Eu fiquei desesperada. E era uma escola imensa. E aí eu fiquei conversando com a direção, aí eu descobri o quê? A mãe dele sofre violência doméstica, ele vê isso diariamente, vindo do pai dele, logo ele acaba achando normal. Entendeu? Ele tem uma raiva, ele pediu desculpa depois, chorou, pediu desculpa para as colegas de classe. A gente via que ele estava sentindo dor por causa da mãe, mas ele estava reproduzindo sem perceber. As referências dele. Exatamente. Né? Aí eu conversei com ele e tudo mais. Depois ele virou assim, um excelente estudante. Ele sempre foi um excelente estudante no Mumbuca Futuro. Mas eu sei que ele era problemático nas outras disciplinas, de falar muito e tudo mais. Mas a gente gosta de estudante que fala muito, assim, que tem muito a dizer. E era nessa época de polarização, Bolsonaro, Lula, então estava muito tenso aqui o clima em Maricá. E aí a gente fez uma conversa, ele entendeu depois, né, o que ele... A palavra brincar de bater em mulher tem um peso imenso, né? Porque isso daí carrega, assim, nós mulheres carregamos dores imensas, assim, imensuráveis. E aí você ouvir isso de uma boca de um adolescente é muito pesado, porque a gente fica pensando, que geração é essa que está vindo? Ele tinha quantos anos? Ele tinha 13. 13 anos já. 9º ano. 13, 14. 13, 14. 9º ano. E às vezes, se não tem uma intervenção dessa, logo era um homem de 20 batendo na mulher. Exatamente, entendeu? Então, eu parei a aula e falei, não, agora a gente vai discutir isso. Então, chega momentos no Mumbuca Futuro que a gente suspende as aulas de economia solidária e faz roda de conversa. Vamos conversar sobre violência contra a mulher. Vamos conversar sobre racismo. Vamos conversar sobre bullying. Vamos conversar sobre masculinidade tóxica, principalmente com a juventude do ensino médio. O que é Red Pill? O que é isso? O que vocês estão consumindo? Esse cara da Campari aí. Muita gente assiste, mas vamos em contraponto. Aí a gente bota aqui homens para falar com eles. Homens falando diretamente. Gente, isso daí é uma coisa muito séria, que não sei o quê. É saudável o homem chorar, não tem problema o homem mostrar fraqueza. Então, a gente vai direcionando esses grupos, né? Mulheres negras conversando com mulheres negras, homens conversando diretamente com homens sobre a questão da masculinidade e da violência, né? Porque a gente vê que adolescente está com hormônio, está com essa coisa toda. Então, a gente está fazendo esse trabalho também, assim. Você estava até falando dessa questão do lugar de fala, né, e tudo mais. Eu sempre fui um cara, confesso, na faculdade, crítico a essa questão de lugar de fala, porque eu acho que alguns assuntos precisam ser de domínio geral, né? Por exemplo, se você pega um homem que tem algum nível de consciência, olha a importância que tem o cara chegar ali, porque assim, uma coisa é objetiva. Você falar com aquele menino não estava tendo efeito. Não estava tendo efeito, entende? Mas apesar de você ser a mulher que entende isso e tudo mais. Mas não tem dentro da casa dele, ele é ensinado que a opinião da mulher não importa. Isso. Só que o que a gente precisa... o que a gente precisa é fazer o quê? Mudar a consciência dessas pessoas. Porque, então, assim...
quando você precisa mudar a consciência dessas pessoas, que são os agressores, então, assim, todo mundo precisa ter domínio do debate. Todo mundo precisa ter... O que não dá para falar, assim, de protagonismo. Aí eu concordo. Você não dá para falar, pegar e botar um homem branco para ficar discursando como o principal destacado, mas ele ter opinião sobre a questão do negro de suma importância. Do homem ter opinião sobre violência contra a mulher, sobre diferença salarial e tudo mais, porque não dá para a gente esperar, por exemplo, que o Congresso seja 50% mais um de mulher, para que as mulheres tenham direito, que as mulheres parem de morrer, de sofrer feminicídio. Não dá para esperar. Precisa acontecer, porque se as mulheres são maioria, aquilo ali precisa refletir a maioria, né? Tem que ter mais mulher e mais negros, né? Então, assim, mas não dá para esperar isso acontecer para que essas opressões acabem. Sim. Então, nós precisamos, com muita urgência, ampliar o nível de consciência para todo mundo, né? Então, assim, tem literatura, tá escrito, assim. Então, assim, eu não preciso passar fome para saber que acabar com a fome é uma necessidade. Entendeu? Então, assim, não preciso sentir fome para combatê-la. E eu acho que é um pouco isso. Por exemplo, Quaquá, em Maricá, quando começou esses projetos também de economia solidária, Mumbuca e tudo mais. Eu não sei, não conheço a história assim de infância, mas eu acredito que ele não seja um cara que tenha passado fome. Entendeu? Eu não sei, não conheço essa parte da história dele, pelo menos. Mas fala que passou. Então, assim, mas é um cara, querendo ou não, que viu a necessidade, enxergou. Temos que acabar com a fome. Exatamente. Temos que acabar com isso daqui. E buscou, entendeu? Então, assim, eu sou um cara que eu acho que esses debates a gente precisa incentivar com todo mundo, feminicídio, homofobia. Cara, e é urgente, né? E acho que, primeiro, te parabenizar porque coordenar um projeto com esse perfil, com essa ambição também. E eu acho, vou ser sincero, que isso vale mais do que diversos programas da cidade. Por mais que eu concorde com todos eles, mas buscar consciência. E aí é uma visão meio... É um trabalho de base e de formiguinha. Gramsciana também, com a visão gramsciana de mudar a correlação de força da sociedade através da conscientização das massas. Eu acho que isso é importante. Agora nós precisamos... A gente utiliza muito ele também, exatamente, que todo mundo é um ser político. Todo mundo tem voz, todo mundo tem valor. Então, você está de parabéns. Gratidão. Espero que o seu programa prospere muito, que cresça, que atinja esses 30 mil estudantes de toda a rede aqui e que isso possa também servir de inspiração para outros municípios. Para outros municípios. Brasil também, né? Que comece, pelo menos, minimamente, com quem já tem a consciência de que a moeda solidária, a economia solidária é uma necessidade, né? Então, começar por aí já é um grande passo, né? Rayane, muito obrigada. Gratidão, meu amor. Gratidão. Volte sempre. Obrigada. Muito obrigada, gente. Foi um prazer, Rayane. É um prazer. Mas antes de finalizar, você comentou sobre o coletivo Conceição Evaristo. Aí, como que ele surgiu, esse coletivo? Esse coletivo surgiu, ele vem do Movimento Popular da Juventude, né, do MPJ, que surgiu em 2018. É um coletivo que eu não tô mais à frente, né? Porque eu não sou mais juventude. Uma hora acaba, né? Uma hora para. O IBGE não me considera mais juventude, né? Então, assim, mas é uma pasta que a gente debate isso. Então, assim, quando a gente debate violência, a gente chama os meninos também para participar. Porque não adianta mulher para ficar falando... Se eu ficar eu e Nath aqui falando de violência, a gente vai ficar chorando e trocando nossas dores, entendeu? Tem que ter um não é uma terapia, exatamente, né? É um trabalho de Se a gente quer mudar, a gente tem que ir até a raiz do problema, entendeu? Então, assim, a gente vai fazendo esse trabalho, vai fazendo reuniões. Agora a gente vai organizar uma roda de conversa para mulheres negras, sobre mulheres negras, que é um feminismo diferente também, né? Porque eu acredito muito nisso, né? Eu sigo uma linha do feminismo marxista. O feminismo tem várias linhas.
mas a minha é marxista, que acredita no seguinte, não adianta a gente libertar a branca se a negra está cuidando do filho da branca. Quem está cuidando do filho da negra? E se a branca é racista, por exemplo? Exatamente. Como aconteceu aquela criança um tempo atrás que pulou a empregada do elevador, né? Mas o elevador. Então, assim, esse tipo de coisa, eu fico até arrepiada, esse tipo de coisa, entendeu? Assim, não adianta isso, assim. Por isso que sororidade, eu não acredito muito nessa palavra sororidade, assim, de entre mulheres. Porque eu sou muito diferente, a gente é muito diferente. As realidades são diferentes. Que nasceu em berço de ouro, entendeu? Assim, os problemas dela não são os nossos problemas. Então, não tem como ter isso. A gente, sim, tem que cobrar do poder público as nossas demandas, as nossas políticas, tem que fiscalizar, tem que botar a boca mesmo, botar a voz na rua, soltar mesmo o nosso verbo. Tem uma questão de gênero que não dá para dissociar da questão de classe, né? Não é impossível, né? A própria Angela Davis, ela diz isso, né? Raça, classe e gênero. Não tem como a gente discutir isso, assim. São 3 coisas que tem que ser discutido o tempo inteiro. E a gente trabalha isso no Mumbuca Futuro. Inclusive, a gente está montando uma biblioteca pública. Fica aqui um convite para todo mundo que quiser doar livro, tá? Vai ser um centro de referência também. Não só de economia solidária, mas a gente já está montando, já ganhamos as estantes, já doaram alguns livros. Então, a gente tem diversos livros ali, quadrinhos, livros de sociologia, filosofia, economia solidária. Então, fica um convite, tá? Inclusive para conhecer a nossa sede também, tá? Que legal. Então, vou doar uns livros. Vamos lá. Tô com alguns livros para doar. Eu quero. Eu quero. Peço mesmo, gente. Peço mesmo. Então, mas é isso, Rayane. Muito obrigada. Gratidão, meus amores. Que daqui a alguns anos você volte aqui falando. Agora é um programa nacional. Meu sonho. Mumbuca Futuro, Brasil. Agora eu sou ministra. Agora eu sou ministra. Post-vlog, eu rolê da ministra. Não tenho essa ambição, não. Sou ministra da conscientização das massas. Olha que delícia. Não, essa ambição eu não tenho, não. Mas então, muito obrigada. Gratidão. Mesmo, volte sempre. Muito obrigada. Agradecer aos nossos parceiros, nossa maquiadora Bianca, fulana que me vestiu hoje, um beijo. Vai ter o Instagram aqui, tanto da Bianca quanto da fulana. Acesse o Instagram tanto da loja quanto da Bianca e fiquem por dentro de tudo. Bianca maravilhosa, nossa maquiadora. Isso aí. E fulana tem os melhores looks. Isso aí, gente. Da fulana. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Até o próximo Continue episódio. acompanhando, pode já. Valeu. Pode já, vem pro pode já, pode já, vem pro pode já.